Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma viagem pela história do nosso Brasil. Hoje, vamos desbravar uma terra de lutas, seringueiros e revoluções, o incrível estado do Acre. Muita gente acha que o Acre é só uma piada da internet, mas a história por trás desse lugar é uma das mais fascinantes do país. Então prepare-se para mudar tudo o que você pensava saber sobre o último estado a entrar no nosso mapa. A história do Acre que conhecemos hoje começa para valer no final do século XIX. A região, que originalmente pertencia à Bolívia e ao Peru, era praticamente um vazio demográfico para esses países. Mas tudo mudou com a febre da borracha. O látex, extraído das seringueiras da Amazônia, virou ouro branco no mercado mundial, essencial para a indústria de pneus que estava explodindo. E adivinha onde as seringueiras eram abundantes? Exatamente no território que viria a ser o Acre. Essa riqueza atraiu milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, que fugiam da Grande Seca de 1877. Eles entraram na floresta, enfrentando doenças, animais selvagens e o isolamento. Tudo em busca de uma vida melhor. Esses homens corajosos ficaram conhecidos como seringueiros. Eles não eram donos da terra. Trabalhavam em troca de uma parte da borracha que extraíam, num sistema que muitas vezes os deixava endividados com os donos dos seringais, os chamados coronéis de barranco. Com tantos brasileiros ocupando a área, a Bolívia tentou afirmar seu controle. Começou a cobrar impostos e a instalar postos aduaneiros, o que, claro, não agradou nem um pouco os seringueiros e os empresários brasileiros que investiam na região. A tensão foi crescendo, até que estourou a primeira revolta. Em 1899, um espanhol chamado Luís Galvez Rodrigues de Arias, com o apoio secreto do governo do Amazonas, liderou uma expedição e proclamou o Estado independente do Acre. Sim, você ouviu direito, o Acre já foi um país independente. Essa república durou pouco tempo, mas acendeu a chama da revolução. O governo brasileiro, na época, não queria confusão com a Bolívia e chegou a mandar tropas para desarmar os revoltosos. Mas a questão estava longe de acabar. A Bolívia, percebendo que não conseguia controlar a região sozinha, fez um acordo polêmico. Arrendou o território para um consórcio de empresários americanos e ingleses, o chamado Bolivian Syndicate. A ideia de ter uma potência estrangeira controlando uma área tão estratégica na Amazônia foi a gota d'água para o Brasil e, principalmente, para os brasileiros que viviam lá. É aí que entra em cena um dos maiores heróis dessa história, José Plácido de Castro. Gaúcho, militar de carreira, ele foi convidado pelos seringalistas para liderar uma nova revolução. Plácido de Castro era um estrategista brilhante. Ele organizou um verdadeiro exército de seringueiros, homens que conheciam a floresta como a palma da mão. Com táticas de guerrilha, eles começaram a tomar as cidades e a expulsar as tropas bolivianas. A luta foi intensa. Batalhas foram travadas em lugares como Puerto Alonso, que depois foi rebatizada de Porto Acre. Os seringueiros, armados com seus facões e velhas espingardas, mostraram uma bravura impressionante. Eles não estavam lutando apenas pela borracha, mas pelo direito de serem brasileiros em uma terra que eles já consideravam sua. A Revolução Acreana foi um sucesso. Plácido de Castro e seus homens conseguiram controlar todo o território. Agora, a bola estava com a diplomacia brasileira. E quem entra em campo? Outra figura lendária, o Barão do Rio Branco. Ele era um ministro das Relações Exteriores e um negociador genial. Rio Branco sabia que a força não resolveria tudo. Ele usou sua habilidade para negociar com a Bolívia. O resultado foi o famoso Tratado de Petrópolis, assinado em 1903. Pelo tratado, o Brasil comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas. Uma fortuna na época. Além disso, o Brasil se comprometeu a construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, uma obra gigantesca para escoar a produção boliviana pelo rio Amazonas. A construção dessa ferrovia é uma outra epopeia, conhecida como Ferrovia do Diabo. Ela custou a vida de milhares de trabalhadores de várias partes do mundo, vítimas de malária e outras doenças tropicais. Mas no final foi concluída, selando o acordo entre os dois países. Assim, em 1904, o Acre se tornou oficialmente um território federal do Brasil. Mas a história não para por aí. Mesmo como território, o Acre continuou a ser um lugar de lutas. Durante décadas, os seringueiros viveram sob o controle dos grandes latifundiários. A situação só começou a mudar na década de 70, com o surgimento de um novo movimento, liderado por outra figura icônica,
Chico Mendes. Chico Mendes era um seringueiro que aprendeu a ler e a escrever já adulto, e se tornou um líder sindical e ambientalista de renome internacional. Ele organizou os trabalhadores da floresta para lutar por seus direitos e contra o desmatamento que ameaçava seu modo de vida. A principal tática de luta era o empate, uma ação pacífica em que seringueiros, incluindo mulheres e crianças, se colocavam na frente dos tratores para impedir a derrubada da floresta. A luta de Chico Mendes deu visibilidade mundial à causa da Amazônia e dos povos da floresta. Ele defendia a criação das reservas extrativistas, áreas onde os recursos naturais poderiam ser explorados de forma sustentável pelos moradores locais. Infelizmente, sua luta incomodou muitos fazendeiros poderosos, e em 1988, Chico Mendes foi assassinado. Sua morte chocou o mundo e se tornou um símbolo da luta pela preservação ambiental e justiça social. O legado de Chico Mendes, no entanto, vive até hoje nas políticas de conservação e no fortalecimento das comunidades extrativistas. Finalmente, depois de quase 60 anos como território federal, o grande sonho acriano se realizou. Em 1962, através de uma lei aprovada no Congresso Nacional, o Acre foi elevado à categoria de Estado, tornando-se o 22º estado da Federação Brasileira. Hoje, o Acre é um estado com uma identidade única. É uma terra de cultura rica, influenciada pelos povos indígenas, pelos nordestinos, pelos sulistas e até pelos vizinhos bolivianos e peruanos. É um lugar que nos ensina sobre coragem, resistência e a importância de lutar pelo que se acredita, seja a nacionalidade, os direitos trabalhistas, ou a preservação da maior floresta do mundo. Da próxima vez que você ouvir uma piada sobre o Acre, lembre-se desta história. Lembre-se dos seringueiros anônimos, de Plácido de Castro, do Barão do Rio Branco e de Chico Mendes. Lembre-se que este estado não surgiu do nada. Ele foi conquistado com muito suor, sangue e idealismo. O Acre existe, e sua história é um capítulo fundamental e emocionante da formação do Brasil. E aí? Gostou de conhecer a verdadeira história do Acre? Deixe aqui nos comentários o que você achou mais interessante. E se tiver alguma outra história do Brasil que você queira ver por aqui, pode sugerir. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!